Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, sabadão com notícias e informações do São Paulo. Amanhã, domingão, tem São Paulo mais uma vez em campo. Não sei porque eu estou falando meio que empolgado, porque ultimamente está meio triste, né, acompanhar o São Paulo. Mas amanhã tem Tricolor novamente, vamos enfrentar o Juventude, a partida será na Vila Belmiro. E a partida contra o Inter, a última do São Paulo como mandante, será no Morumbi. Lembrando vocês, aí o São Paulo conseguiu fazer uma reviravolta, rapaziada. Cara, o Jandrei, né, tá emprestado pro Juventude e ele não deve enfrentar o São Paulo amanhã. Tem uma multa caso ele acabe entrando de R$1 milhão. E o Juventude não deve fazer isso, tá? Até me espanta o São Paulo querer colocar essa multa pro Juventude escalar o Jandrei, né? Lembrando que o Nestor, que está no Bahia emprestado, acabou que jogou, né? Mas não tinha essa cláusula lá no negócio do Nestor, isso por conta do acordo que o São Paulo fez de empréstimo, já meio que embutidos valores ali e tal, e o São Paulo deixou o Bahia escalar o Nestor. Então, no caso do Jandrei, não tem isso. Caso o Juventude escale o goleiro, aí vai ter que pagar uma multa para o São Paulo, mas acho que o São Paulo nessa deu uma bobeada. Quero saber o que você pensa aí. Eu vou trazer também a provável escalação do São Paulo para esse duelo, e tem um jogador que o São Paulo pretende emprestar para a próxima temporada, já tem time, já está encaminhado aí para levar esse jogador. Vamos comentar um pouquinho e, claro, eu vou deixar a minha opinião aqui com vocês. O empresário de Lucas Moura acabou soltando papo reto nas redes sociais referente à situação física do atleta aqui no São Paulo. Vou trazer para vocês também nesse vídeo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que atingirmos a marca de 220 mil inscritos, falta pouquinho, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. E você aí pode ser o grande escolhido. Então dá aquela força, se inscreva e participa aqui já com o seu palpite para essa partida contra o time do Juventude, pessoal. E lembrando, para você aí que gosta de fazer aquela fezinha, brincar com responsabilidade em caso de apostas, eu recomendo a Bet Nacional, que é excepcional, uma casa 100% regulamentada aqui no Brasil, uma casa segura com pagamentos bons aí e muito rápido também. Ganhou, já paga rapidinho para vocês, tá? QR Code na tela e o link eu vou deixar aqui para vocês no primeiro comentário fixado do vídeo. Então faça seu cadastro lá, mano, que você vai ajudar demais o nosso trabalho. É rapidinho, bem simples ali, prático. Você faz o seu cadastro na Bet Nacional e se você colocar qualquer valor lá, 10ão, 15ão para brincar lá, tenha inteligência, rapaziada. Tem inteligência ali que você consegue fazer uma graninha legal aí nas bets, tá? Então a Bet Nacional é bastante bacana aí, uma casa super segura, sem nenhum tipo de problema, e certamente você pode ficar super tranquilo. E se você realizar o seu cadastro lá, você vai ajudar demais o nosso trabalho e talvez aí a gente consiga manter a nossa parceria com a Bet Nacional. Então conta aí com a sua força e amanhã é bem provável que o São Paulo vai vencer o Juventude e você vai garantir aquela graninha extra lá na Bet Nacional. Então jogue com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos de idade. Bet Nacional, linkzão aqui no primeiro comentário fixado do nosso vídeo, QR Code aí para vocês também, tá, rapaziada? Dá aquela força aí pro Teclas, ajuda muito, tá? Rapaziada, vamos lá então, ó. O Marcos Antônio treinou normalmente e estará à disposição do Hernan Crespo. O Crespão ganha um reforço para essa partida contra o Juventude. Certamente vai mudar um pouco ali o nosso meio de campo. Veremos talvez um meio de campo um pouco mais ágil, tá? E o São Paulo tem os seguintes desfalques para esse duelo, total de 13, tá? Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan. O Luan, eu repito para vocês aqui, mano. Ele foi pro DM, esqueceram ele lá e ninguém comenta sobre o Luan, né? Ninguém fala nada, tá? Oscar, Dineno, Wendel, Rodriguinho ainda não se recuperou lá da bronquite. Enzo Dias, Lucas Moura, Arboleda e Rafael Tolói. Alisson suspenso, não vai enfrentar o time do Juventude. O São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Cedric Soares, Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick Lanza ou Ferreirinha. Veremos ali se o Crespo vai utilizar o Ferreirinha de ala. E no ataque, Luciano e Tapia. Esse é o provável São Paulo para encarar o Juventude.
E aí, não deixou seu palpite ainda? Comenta aqui embaixo, quero muito ver se você está confiante para essa partida. Jogo contra o Juventude amanhã, nem vou falar que é jogo importante porque o São Paulo já largou o campeonato aí faz tempo. Bom, tá aí a tabela, o São Paulo na 9ª colocação, até o Corinthians passou a gente, né? E o São Paulo não briga por nada, né, rapaziada? Triste demais a nossa situação aí no Brasileirão e assim na gestão Casares, infelizmente, que por sinal, quando ele assumiu o São Paulo no primeiro ano ali, ele pegou o São Paulo líder, né, do Brasileiro, e o São Paulo perdeu o título ali na época do Diniz e tal, desandou totalmente após até as mudanças do Casares ali na diretoria, né? Mas enfim, São Paulo ali embaixo, dizem ainda que sonha com um provável G8 para brigar por pré-Libertadores. Cara, o São Paulo largou o campeonato faz tempo, meus amigos. Largou faz tempo, tá? E amanhã é obrigação vencer o Juventude, né? Tá aí, 45 pontos, 9ª colocação. RB passou a gente, Corinthians passou a gente, Bahia já disparou. A situação tá feia aí pro São Paulo, infelizmente, no Brasileiro. E agora é só cumprir tabela porque eu não boto fé em mais nada, tá? Bom, rapaziada, o empresário do Lucas Moura, ele se posicionou nas redes sociais e acabou soltando essa declaração. Vamos dar uma lida aqui. Falou o seguinte: quem acompanha a carreira do Lucas Moura sabe que ele sempre foi um atleta extremamente disponível fisicamente. Seu histórico de lesões antes de chegar ao São Paulo é baixíssimo, algo comprovado estatisticamente, que inclusive garantiu a ele contratos longos por onde passou, como no PSG e no Tottenham. Ele não chegou ao São Paulo com histórico de lesões, e isso precisa ser dito com clareza. É o que eu sempre venho falando para vocês aqui do Lucas, Oscar, Wendel, esses caras não tinham histórico de lesão, não tinham. Importante ressaltar também que não são lesões musculares, e sim traumas causados por choque e confronto. Lucas se empenhou ao máximo nos tratamentos e até tentou retornar antes do previsto, em parceria com o clube, no ímpeto de ajudar o time em campo, pois ele mais do que ninguém estava sofrendo de estar fora sem ajudar. Então aqui ele mostra que o Lucas, mesmo com dores e tal, né, antecipou a volta, estava incomodado com a situação do São Paulo, quis ajudar, mesmo ruim, né? Mas aí é um problema do São Paulo também em acabar liberando um jogador que não está em condições, sendo que o São Paulo não briga por nada mais. Quando o Lucas voltou a jogar aí nos últimos jogos que ele atuou, o São Paulo já não brigava por muita coisa, né? Então, sei lá, cara, o São Paulo erra demais, daí você vê o empresário do cara soltando o papo reto do jogador, e é verdade o que ele disse, ele não tinha histórico de lesões grandes em outros clubes, chegou até a ter algumas ali no Tottenham e tal, mas nada que ficasse muito tempo, que é normal, né? Jogador profissional, em algum momento ele vai ter algum tipo de lesão. Então no São Paulo, irmão, o Crespo até falou de jogadores saudáveis para contratar jogadores assim. O problema é que o São Paulo contrata jogadores saudáveis. O problema é que depois de um ano, quando estão aqui, eles começam a estourar, começam a ficar bichados. Mas tem alguns casos que até antes começam a machucar, que é o caso até do Wendel, né? O Oscar também, que em menos de um ano aí sofreu a quantidade de lesões que sofreu aqui no São Paulo. Mas isso mostra que você vê que até o empresário está não falando diretamente, mas dando um alerta, né? Será que o problema é o jogador mesmo? Hoje, para mim, eu não consigo mais duvidar de jogador, cara. Se jogador hoje tem uma lesão muscular, alguma coisa hoje no São Paulo, eu vou primeiramente suspeitar do clube, por conta do andamento lá que está as coisas, né? Que estão as coisas. Então, cara, é um número bizarro de lesões. Até o Crespo disse que não é azar. Até o Crespo, irmão, soltando papo reto pra gente. Então tá aí. Pelo menos o empresário teve coragem e falou, né? Abertamente o que eu penso também sobre o Lucas Moura. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Rapaziada, o Ibali, lembra dele? Jogador está fora dos planos do São Paulo para a próxima temporada. A informação foi levada pelo Gabriel Sá. E o Ibali tem 22 anos, recebeu algumas ofertas de empréstimo, e entre elas aí o Caxias, o clube que está na 3ª divisão do Brasileirão, deve ficar com o jogador na próxima temporada. Então o senegalês aí não deve ser aproveitado pelo Hernan Crespo no São Paulo. Ele tem contrato até o final de 2027 no São Paulo, tá?
olhando a nossa situação atual, né, questão financeira, não podendo contratar grandes reforços, visto também que alguns jogadores, para mim, o ciclo está se encerrando. Para mim, tem três já no elenco do São Paulo que são volantes hoje, que é o Alisson, o Pablo Maia e o Luan. Esses três, para mim, irmão, já deu, tá? O São Paulo, acho que ano que vem, teria que arrumar um novo rumo para esses caras. E o Ibali, cara, eu deixaria ele aqui no São Paulo um tempinho, cara. Avaliar ele no Paulista, como que seria, deixar como opção e descartar três caras para mim que já não vai servir para muita coisa. O Pablo Maia já tentaria arrumar uma venda para ele, o Luan emprestaria de novo e o Alisson faria alguma doação, porque ninguém vai pagar o valor do Alisson no mercado hoje. Então, o Ibali, cara, por incrível que pareça, eu ficaria com ele para analisar o desempenho dele e talvez se não der certo, aí depois você empresta, tá? Então, é uma decisão aí que acho que parte do Crespo também, de não querer utilizar o atleta, mas eu quero saber a sua opinião. Você aproveitaria o Ibali? Comenta aqui embaixo, quero muito sua participação. Vou ficando por aqui, essas são as principais informações do dia de hoje do São Paulo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada. Até amanhã no pós-jogo, hein? É nóis!